mulher diz que sonha ser mãe, ninguém questiona o porquê, mas quando uma mulher diz que não quer ser mãe, as pessoas questionam sempre, ficam querendo entender e às vezes a razão está calcada no mais puro desejo. Eu não vivi 34 anos à espera do meu filho. Eu não vivi 34 anos incompleta e ele chegou. Eu vivi 34 anos muito felizes. E eu tenho saudade, né, de quando eu não tinha filho. Eu acho que é honesto dizer isso. Se por muito tempo a maternidade foi encarada quase como um destino inevitável para as mulheres, a nossa principal função no mundo, nas últimas décadas muitas passaram a enxergar ter ou não ter filhos como o que isso realmente é, uma escolha. Mas isso não significa que essa seja uma decisão simples, muito pelo contrário. A pressão social e os julgamentos, mesmo sutis, que ainda recaem sobre as mulheres que não querem ter filhos, levantam dúvidas internas difíceis de ignorar. E se no futuro eu quiser? Mas e se eu tiver e me arrepender? E esse discurso de ter alguém para cuidar de você depois, faz sentido ou é só mais uma forma de pressão? Olá, eu sou a Dandara Fonseca e esse é o Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Toda semana a gente recebe convidados especiais para refletir sobre as delícias e os dilemas da vida adulta, sempre por um prisma solar. Hoje a gente recebe aqui no Desenrola a escritora, advogada e doutora em Direito Internacional Ruth Manos. Entre vários trabalhos que refletem sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea, a Ruth lançou esse ano o livro Ter ou Não Ter Filhos, reunindo histórias, dados e reflexões sobre uma das decisões mais complexas da vida adulta. Ruth, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada eu, Dandara. Super feliz e sempre feliz que essa pauta ganhe mais espaço. Também está aqui com a gente a jornalista, cartunista e escritora Bruna Maia. Além de estar lançando o romance Na Beirada, pela editora Rocco, que chega no fim de junho nas livrarias, a Bruna é autora do livro Não Quero Ter Filhos, e ninguém tem nada a ver com isso. Bruna, obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigada, eu. Bom, gente, eu queria começar porque quando eu estava escrevendo esse roteiro, veio uma frase na minha cabeça que eu acho que é muito usada nas discussões sobre ser ou não ser mãe, né? Enfim, que é: se você não tem certeza de que quer ser mãe, melhor não ter filhos. Essa ideia faz sentido para vocês? Eu acho que a coisa que ficou na minha cabeça é possível ter certeza absoluta de uma decisão tão grande? É, eu começo pensando exatamente sobre isso, né, sobre essa ideia de certeza, né, eu acho que toda certeza ela é um pouquinho traiçoeira com a gente. Então, eu falo isso, né, que nas minhas pesquisas para escrever o livro, a gente vê aquelas pontas, né, das mulheres que têm muita certeza de que querem ser mães, numa outra ponta que tem muita certeza que não querem, e no meio um limbo muito angustiante de muita gente que não sabe muito bem, que acha que quer, né, mas tem uma série de variáveis. E o que eu acho interessante é pensar, especialmente as pessoas que dizem que têm muita certeza de que querem ser mães, quanto disso veio delas mesmo, né, veio de um mergulho do tipo existencial, "eu quero", e quanto isso foi uma pressão externa, quanto isso foi uma questão, né, que vem de uma ideia de família, que vem, né, de modelos pré-concebidos. Por um outro lado, a gente também olha para muitas pessoas que têm certeza de que não querem ser mães, e que eu brinco que eu confio sempre mais na certeza de quem diz que não, do que na certeza de quem diz que sim, mas que muitas vezes também não vem de um mergulho profundo de não querer, muitas vezes, para algumas sim, mas muitas vezes vem de uma situação de olhar para a sociedade, do tipo: "Putz, ó, eu não acho que eu não vou ter um companheiro ou companheira que partilhe comigo, as políticas públicas não vão me ajudar nesse sentido, né, a sociedade vai me trazer uma série de outros problemas", e que eu acho que é uma decisão super válida, mas seria muito legal que todas nós tivéssemos o direito de olhar para si mesmas e chegar a uma conclusão, né, que não fosse uma coisa circunstancial. Mas enfim, é um assunto profundo e que eu acho que o mundo ainda trata de uma forma muito superficial, né, do tipo: "Ai, é o sonho, é o amor, é a completude", quando não, isso é política, isso é dinheiro, isso é carreira, isso é corpo, isso é saúde, é relacionamento, e a gente precisa falar disso de forma mais franca, né. Você é mãe do Joca, né, de 2 anos. E como que foi o seu processo, assim, de entender que realmente eu quero ser mãe? Joca fez 3 agora, Opa. recentemente no livro, né, ele ainda estava com 2. E sempre digo, a razão da minha felicidade, das minhas rugas profundas, da minha lombar, eh, problemática, eu não tinha tanta certeza sobre ser mãe, acho que fui mais uma das mulheres vendo, assim, carreira como um caminho muito satisfatório, de uma identidade muito grande construída através disso, mas, tinha essas dúvidas. E aí eu passei por um divórcio, né, do meu primeiro marido, com 32 anos, e eu falo isso no livro, né, que quando eu via outros casais, eu ficava meio triste, claro, acho que todo mundo de coração partido tem isso, mas eu sabia que mais hora menos hora eu ia ter outra pessoa.
Mas quando eu via mulher grávida, gente com filho pequeno, aquilo me destroçava num lugar que eu levei isso pra terapia e falei: "Cara, se isso me pega tanto", como diz minha terapeuta, tem questão aí, né. Hum. Então eu falei: "Tem questão aí", e eu acho que foi aí que eu decidi que eu queria viver essa experiência, que eu gosto de chamar de experiência mesmo, né. Ser mãe não é a minha identidade, é mais uma das experiências que eu tenho na vida. E tem sido uma experiência muito feliz, muito desgastante, de muita sobrecarga, de muita coisa que a gente precisa debater socialmente, mas muito feliz. E é muito legal isso que você falou de a gente analisar se não é esse desejo de ser mãe não vem realmente de tudo que a gente vive ao nosso redor, né, porque se a gente parar pra pensar desde pequena, nós mulheres a gente é incentivada a brincar de casinha, cuidar de boneca, então é muito louco pensar que a gente fala sobre maternidade desde a primeira infância quase, né, é um tema muito presente na nossa vida desde o início. Você lembra de quando essa conversa deixou de ser abstrata e virou algo concreto pra você, Bruna? Quando você começou a pensar e refletir de fato de assim: "Acho que eu não quero ter filhos", sabe? Eu sou um desses casos que não são tão comuns, que eu tenho muita certeza que eu não quero ter desde que eu era uma criança bem pequena. Nossa, eu Uhum. lembro de aos 8 anos dizer que eu não queria. Eu lembro de algumas cenas da minha infância que eu via as mulheres ao meu redor trabalhando, cuidando dos filhos, lidando com o marido, tudo ao mesmo tempo. E eu ficava muito em dúvida do porquê que elas tinham escolhido aquilo. Eu não entendia por que que as mulheres queriam ter filhos, ao contrário de muita gente que não entende por que que uma mulher não quer, né. Então essa é uma lembrança muito clara da minha infância. Eu cito no livro essa vez que minha mãe estava atendendo na farmácia que a gente tinha e cozinhando para mim ao mesmo tempo, e a panela onde ela estava cozinhando pegou fogo, porque ela estava ocupada atendendo ali na farmácia, e eu fiquei olhando aquela panela pegar fogo achando o máximo, achando incrível. E a minha mãe veio, até que um momento eu disse: "Mãe, tá pegando fogo aqui". Ela veio correndo, esbaforida, aquela coisa entre trabalhar e cozinhar e o meu pai longe, né. E aí eu pensei assim: "Nossa, cara, parece tão ruim, por que que ela quis ter filho, né?". Não é uma coisa que ela tenha falado de forma muito clara que ela se arrepende, até porque eu acho que ela não se arrepende, mas foi uma demonstração, bem vívida de um motivo para não querer ter, assim, parecia uma existência muito difícil a da mãe. Teve algum momento que chegou, assim, uma pressão das pessoas começarem a perguntar e começarem a falar sobre isso e você defender mais esse posicionamento? Eu vou falar da minha experiência, que é um caso raro, tá, por isso que eu fui entrevistar várias pessoas no livro, porque eu sei que minha Aham. experiência não é a mais comum, assim. Eu acho que assim como o desejo é uma coisa muito forte, a recusa também é, a recusa que seria o oposto do desejo, né, você se recusar a fazer alguma coisa. Então é muito atávico você desejar e recusar, e eu estava ali naquele campo da recusa de realmente não importa o que vocês acham, eu não vou ter filho e pronto. E aí quando você tem uma recusa tão grande, você constrói uma vida que te permita viver plenamente essa recusa, né. Eu pelo menos tinha a possibilidade de construir isso, então eu fui construindo círculos de amizade que compreendem. Minha família sempre foi dessas famílias que acha que a minha geração tinha que ser a geração que conseguia subir na vida, sabe, subir em termos profissionais e tal, então já era uma família que pensava assim: "Filho agora não, filho deixa para bem depois". Então nesse sentido, na relação com a família foi tranquilo, na relação com a minha mãe foi tranquilo, com amigos também é. Mas eu sinto que na relação com nos relacionamentos afetivos já era um pouquinho mais complicado, assim. Meu primeiro namorado era condescendente, abusivo, assim, dá pra chamar ele assim, e ele sempre dizia: "É porque você é uma adolescente, você acha que nem adolescente você vai mudar de ideia". Aí eu tive alguns outros relacionamentos com homens que eles não diziam que queriam ter filhos, mas eles queriam ser convencidos, queriam muito que uma mulher convencesse eles a serem pais. E aí, como eu não cumpria esse papel, gerava uma série de reações passivo-agressivas deles, porque eu nunca ia ser a mãe que eles nunca me pediram para ser, dos filhos que eu não vou ter, assim. E aí também tinha um outro tipo de homem que eu acho que é muito comum, que é os homens que eles não querem ter filhos, porque eles querem ser os filhos. E também rolava um desgaste muito grande nessas relações, porque sempre chega um momento em que eles vão cobrar uma posição
maternal da mulher, cobrar que você cuide deles como se eles fossem uma criança. E eu sempre me colocava assim: "Não, eu não sou sua mãe, se eu quisesse ter um filho, eu teria um, né, eu não queria cuidar de um adulto". Então, assim, eu acho que nesse campo do relacionamento com os homens, apesar de muitos homens performarem que não querem ser pais, que não se importam com isso, foi o campo mais difícil. Uhum. É muito interessante falar isso, e eu vejo várias mulheres também falando, né, de quando o cara, às vezes elas não querem, e o cara fala: "Não, mas mas eu quero ser pai", e aí ela fala: "Mas eu também quero ser pai", né, porque é muito diferente esses 2 papéis na sociedade hoje. E além disso, o que você disse, Bruna, que eu acho que faz todo sentido também, é que é isso, né, aqui no Brasil a gente ainda lida com uma diferença social muito grande, né, e quando a gente fala de mulheres começando a repensar mais, realmente querem ter filhos e etcétera, eu acho que tem um recorte social aí, né, muito importante também. Mas, por exemplo, né, Ruth, você estava falando sobre isso, né, de que certeza acho que nunca dá para ter realmente dessa decisão, né. Mas você lembra de perguntas que você se fez, assim, e você considera importante ter feito elas para você antes de se tornar mãe, assim? Você sabe que eu tive uma questão muito grande, eu acho que talvez a maior questão da maternidade para mim, que é sobre identidade, né. Então, as pessoas falavam aquela coisa assim: "Ai, mas as pessoas mudam, viram outras pessoas depois de ser mãe, não sei o quê". E eu tinha muita aversão a essa ideia, né. Eu sempre falo isso: "Porra, eu batalhei para virar essa pessoa, sabe. Eu gosto da pessoa que eu sou, da identidade que eu tenho, da forma como eu penso, da forma como eu vivo, eu não queria abrir mão disso". E foi muito louco, porque eu engravidei meio convicta de que eu não ia mudar, sabe, assim, eu falei: "Não, eu vou conseguir". E aí você toma um cataploft atrás de um cataploft, né, porque você muda em muitos graus, e depois eu fui entender, pesquisando, que é uma batalha perdida, porque isso não é só uma questão biológica, porque é comprovado que mesmo pais e pais adotivos também têm uma mudança cerebral, né, depois da criação dos filhos. Então, pra mim foi uma questão muito grande e que eu ponderei, falei: "Não vou mudar", e tomei uma rasteira. E hoje eu olho pra isso com os olhos muito diferentes, porque tem um quê de narcisismo nosso, né, achar que a gente atingiu a nossa versão perfeita. Tem um quê de uma coisa é você dizer: "Não, eu não quero ter a minha rotina afetada por uma criança, eu não quero ter o meu protagonismo, afetado", né, é outra coisa. Mas acho que essa coisa da existência pra mim foi um pouco uma lição de humildade, porque eu sou uma pessoa mais legal hoje, né. Eu posso estar mais cansada e tal, e a gente tem uma série de coisas circunstanciais e, né, mais de um cunho político, ideológico, moral, mas enquanto pessoa eu me vejo muito melhor, assim, na minha capacidade de olhar para os outros, e me fez bem, né. Claro, dentro de uma vivência muito privilegiada enquanto mãe, talvez se eu tivesse vivido uma maternidade que não tivesse os privilégios que eu tenho, talvez eu não tivesse me tornado uma pessoa melhor, talvez estivesse muito pior, né, muito amargurada, com menos saúde mental, etcétera e tal. Mas eu acho que além, dessa pergunta, eu acho que a pergunta-chave é: estou disposta a relativizar o meu protagonismo? Porque a verdade é essa, né, pelo menos durante um período da vida, durante alguns anos, a verdade é que você sai da pole position, né, se você tem ali os carros para sair de manhã, enquanto você não tem filhos, de um modo geral, o teu carro é o primeiro, né, o que que eu tenho que fazer hoje, quais são minhas prioridades, o que que tem na minha agenda. Sempre frisando que pessoas que não têm filhos, muitas vezes podem ter outros carros na pole position, um pai ou uma mãe doente, um avô idoso que essa pessoa cuida, né, então assim, nas funções de cuidadores isso pode acontecer de outras formas, mas o filho a gente sabe que o nosso carro vai para o segundo lugar e que eles vão estar no primeiro lugar. E foi uma pergunta que eu tive que me fazer, e acho que nessa eu cheguei à resposta, eu falei: "Tudo bem, eu passei 34 anos na primeira posição, e talvez eu vá passar 5, 10, 15 anos na segunda, tentando ali chegar um pouquinho pertinho dele, como acho que agora com 3 anos eu já consigo chegar mais, mas eu tô disposta a isso". E tudo bem se eu não tivesse, né, mas eu percebi que eu estava disposta. Uhum, muito legal isso. E você, Bruna, você falou que você sempre teve muita certeza, assim, né, desde pequena e até observando essas figuras, né, essas mulheres, essas mães que estavam ao seu redor. Mas você chegou a se fazer mais perguntas, assim, ao longo da vida, para chegar nessa conclusão mesmo de que você não queria ter filhos e era isso? Não, o meu caso de de recusa foi tão forte que eu fiz uma laqueadura quando eu tinha uns 33 anos, que eu não queria mesmo, e eu queria assim, ó, que ficasse claro para o meu corpo e para todo mundo que eu não queria ter filhos e eu não me arrependi depois. E aí, pelo fato dessa decisão ter sido tranquila para mim, porque era um simplesmente "não quero" e pronto, e não vou ter, e
que eu fiquei pensando assim: "Cara, a maioria das pessoas, a maioria das mulheres não tem essa vivência que eu tive", que é uma família compreensiva, uma certeza tão grande que ela vira uma posição de vida, uma personalidade mais combativa também, e, enfim, as condições de, conseguir, sobreviver sem estar inserida num contexto de família, né. Uhum. E por isso que eu resolvi abrir o formulário do meu livro, antes de fazer esse livro, que 2.300 pessoas responderam, e entrevistei 19 mulheres e um homem trans, porque eu queria ouvir essas experiências diferentes da minha, porque se fosse pela minha, o livro não teria, sei lá, 5 páginas, escrever várias vezes: "Não quero, não quero saber, não vou ter filho, fiz laqueadura, tchau". Aí eu falei: "Mas não é assim". Então, eu tive essa conversa e percebi que por trás desse desejo de não ser mãe, que muitas mulheres têm, ou não desejo de ser mães, tem bastante a questão do desejo, várias delas, assim como eu, simplesmente tinham um "não quero, nunca quis", mas várias tinham uma questão social bastante complicada de terem crescido, vendo a mãe delas se ferrar muito por ser mãe e por terem, às vezes, até sido elas mesmas mães dos irmãos, né, terem tido que maternar os irmãozinhos. Foi uma realidade que eu não vivi, mas que a minha mãe viveu, por exemplo. Então, assim, da minha parte foi realmente, não tenho dúvidas, mas das mulheres que eu ouvi, eu senti muitas ponderações, assim, inclusive ponderações a respeito do que é afinal ser mãe. Será que gestar é ser mãe? Porque se for para gestar, eu não quero. Eu cuido, tem uma moça lá que cuida da filha do parceiro dela, ajuda da banho, cuida da criança, fala: "Não sou mãe, sou madrasta, participo do cuidado, mas não sou mãe". E não quero gestar de jeito nenhum. Essa coisa do pânico de gestar é muito comum em muitas pessoas, assim. E eu tenho um pouco disso também, porque é meio doido você pensar o que que acontece no seu corpo durante uma gravidez. É incrível e meio assustador ao mesmo tempo, né. E várias pessoas trazem isso, aí várias pessoas colocam que elas não sabem se terão condições materiais para cuidar de uma criança, e a questão da sobrecarga em geral aparece o tempo todo. Que é meio que a minha questão também, né, que foi a que eu identifiquei lá muito antes de conseguir nomear quando eu era criança. Ruth, no seu trabalho você fala muito sobre os conflitos das mulheres contemporâneas, né. Você acha que muitas mulheres hoje, elas rejeitam menos a maternidade em si e mais o modelo de maternidade que ainda é esperado? Porque eu acho que é menos talvez o ser mãe e mais tudo que ser mãe significa hoje, né. Eu acho que a gente, quando pensa no papel de mãe, a gente tem que voltar umas casas e pensar, no papel de todas as atividades de cuidado. Então, envolvendo tarefas domésticas, envolvendo cuidado com crianças, cuidado com idosos, com animais, com plantas, né, com tudo que é vida, com tudo que move uma casa e demanda cuidado. A gente, vive num país de memória escravocrata, né, no qual os últimos escravos alforriados foram os escravos do âmbito doméstico. Então, a gente tem, um desprezo pelas atividades domésticas e de cuidado, que está muito atrelado ao racismo estrutural e ao desprezo que as pessoas tinham pelos escravos que exerciam essas funções. Então acho que a gente tem que partir daí para entender um pouco essa visão, né. Como eu estudei tudo isso, né, a minha formação de advogada trabalhista, de, estudar trabalho doméstico, estudar o trabalho da mulher, ela me deu muito o aspecto teórico de tudo isso. Mas o aspecto prático, eu falo que eu precisei me tornar mãe para entender um pouquinho mais, né. No meu livro eu conto essa história de uma conversa minha com a Paola Carrossela, né, que a gente já era amigas de redes, de contato e tal, e a gente um dia foi finalmente almoçar juntas. E aí, Paola Carrossela, quando eu viro e falo: "Não, que eu tenho um prazo do escritório e tal", ela vira pra mim e fala assim: "Mas como assim?" Eu falei: "Não, eu sou advogada também". E aí ela virou pra mim e falou assim: "Não, mas como assim você é advogada? Eu só sabia que você era escritora, palestrante e uma mãe muito dedicada". E eu já estava escrevendo esse livro. E eu lembro que eu voltei no carro, assim, eu deixei escritora e palestrante pra lá e meu ca eu vim assim: "Uma mãe muito dedicada, uma mãe muito dedicada, uma mãe". E eu senti um rebaixamento social naquilo. Eu fiquei pensando, eu falei: "Nossa, eu tô parecendo desocupada", sabe? Eu preciso começar a postar conteúdo jurídico, a ideia que eu fiquei. E aí foi quando eu, escrevendo esse capítulo sobre o desprezo pelas atividades de cuidado, eu percebi que ele parte da gente também.
né. Muitas vezes a gente fala do tipo: "Ah, não, mas o meu companheiro, ele precisa partilhar comigo essa droga que é o cuidado". E aí a gente precisa voltar muitas casas e falar: "Cara, tá muito errada a sociedade quando a gente acha que as atividades de cuidado não são as mais importantes da sociedade, são as mais importantes". Não interessa de que atividade de cuidado a gente tá falando. Cara, não adianta você ser CEO e dormir numa fronha suja. Não adianta você, né, ser o autor que ganha o prêmio Jabuti e não ter comida na tua casa, não adianta você ser presidente de não sei o quê e teus filhos não estarem bem cuidados, né, seja por você ou por outra pessoa. Então, assim, a coisa mais importante é essa, né, é acompanhar. Eu que tenho uma avó de 97 anos com Alzheimer acamada, eu que tenho filho, eu que tenho enteado, eu que tenho cachorro, eu que tenho gato, eu preciso me convencer diariamente de que em cada momento da minha vida que eu estou me dedicando a essas tarefas, eu estou fazendo uma coisa que tem valor. Então, quando a gente fala, né, das mulheres hoje que decidem não ter filho, porque uma coisa é você falar: "Cara, eu sei que eu não vou ter uma pessoa que seja minha parceira, eu sei que eu não tenho grana para ter a rede de apoio que isso demanda, eu sei que o Estado não me dá as políticas públicas, as creches que eu merecia ter", né. Uma coisa é isso. Outra coisa é a gente fazer isso, porque dentro da gente a gente está desprezando o cuidado também, e a gente está perpetuando, sim, patriarcado, a gente está perpetuando misoginia, a gente está perpetuando machismo e a gente está perpetuando, de certa forma, o racismo também, porque geralmente quem desempenha essas tarefas são mulheres, né, mais negras e mais periféricas, quando isso vem de forma complementar. Então, não é só sobre o papel de mãe que é incompatível comigo, é o papel de mãe que demanda o cuidado, porque eu não quero exercer, porque eu considero um rebaixamento social. Vem até naquela conversa que a gente fala, né, de: "Ah, ela só fica em casa, ela só cuida dos filhos, ela só", acho que esse "só" também, né, esse peso social que sempre teve, né. É uma loucura, assim. Eu essa segunda-feira eu fui pra Curitiba, eu acordei às 5 da manhã, eu tinha que pegar voo em Congonhas pra voar pra lá, e tinha gravação, e tinha não sei o quê, e tinha palestra à noite, e era o meu dia de relaxar. Acordar às 5h30 pra ir pra Congonhas é o momento em que eu descanso. Então, assim, quem fala que não, ela só fica em casa, ela só cuida, e não é só de criança, porque quando eu tô no cui na linha de cuidado com a minha avó, pô, cara, assim, é surreal o que isso demanda emocionalmente, fisicamente. Então, assim, quem fala que a pessoa só faz, né, atividade doméstica, é porque nunca fez, quem nunca se ajoelhou na frente de uma privada para limpar uma privada e não sabe o que que é isso. Então, acho que, né, são muitas transformações, ninguém precisa ser mãe para entender isso, né, mas a gente precisa fazer certos mergulhos de valores e de vivência para entender que definitivamente quem fica em casa não tá, né, de boa, não fazendo nada. E antes, tudo bem, já tinha esse trabalho gigantesco do cuidado que ficava sobre as mulheres. E aí aumenta, parece que cada vez mais itens na lista do que você tem que ser bem-sucedida, né. Então, assim, você tem que continuar se cuidando, você tem que ter uma rotina social ativa, você tem que ser bem-sucedida no trabalho hoje. Então, assim, parecem que vão adicionando cada vez coisas mais na lista, né, e a dos homens parece que fica muito mais parada do que a das mulheres, né. A nossa só vai adicionando ali mais coisas a serem feitas, e a maternidade é uma coisa gigantesca no meio de outras coisas gigantescas que você tem que dar conta, né, e que é como se fosse a sua obrigação dar conta. E é muito bom isso que você falou também, que eu acho que você também aborda um pouco no seu livro ali, que é isso de a gente estar cuidando de outras pessoas também, né, porque tem até esse termo do geração sanduíche, né, que a gente fala de que são pessoas, principalmente mulheres, que estão cuidando dos pais e dos filhos ao mesmo tempo, né, porque estão tendo filhos um pouco mais velhas e os pais já tiveram um pouco mais velhos e estão ali mais idosos, e aí esse duplo cuidado, né, como é que fica? E a gente ainda tem aquela, né, que eu detesto aquelas frases toscas do tipo: "Ai, ela consegue gerar todos os pratinhos, ela é uma super mulher". Essa glamorização dessa não é pra gerar todos os pratinhos, é escolher que pratinho que você vai quebrar, porque a conta não fecha. E isso é uma coisa que dá pra entender perfeitamente alguém que tem uma carreira que ocupa um espaço, ou que tem uma identidade que ocupa um espaço, ou que tem outros relacionamentos, outras prioridades que ocupam um espaço, que você fala: "Cara, não cabe um filho aqui". E eu acho isso super honesto, eu acho que isso tem um valor muito grande de franqueza, de transparência, de honestidade, né. Eu que tinha uma carreira que ocupava um espaço, uma família que ocupa um espaço, era madrasta pela segunda vez, quando eu decido ter um filho, eu falo: "Cara, como é que eu vou fazer isso caber aqui?". E de algum jeito a gente faz, sempre com prejuízos em outras coisas, né. Mas eu entendi que pra mim fazia sentido colocar o pé um pouquinho no freio em termos de carreira, porque eu quero ter um filho só, né, ele já tá com 3 anos, já tá mais fácil, agora já voltei a viajar, e que daqui a pouco ele já é uma criança autônoma em muitas coisas, e que eu vou poder colocar meu pé no acelerador da carreira
depois, né. É um privilégio? É um privilégio. Mas que eu acho que essa coisa, né, de entender que não vai dar para fazer tudo. E não dá para fazer tudo na vida, né. Então, assim, mesmo quem não tem filho vai ter que abrir mão de: "Putz, né, se eu quero escrever um livro, talvez eu não vá na academia todos os dias. Se eu quero ir na academia todos os dias, eu não vou estar visitando minha mãe, minha avó. Se eu não for visitar minha mãe e minha avó, eu não vou estar com os meus ami", né. Eu brinco que a vida é um grande sapatinho da Cinderela e a nossa rotina são os pés das irmãs dela que não cabem. Mas é o que todo mundo tenta fazer todos os dias. Uhum. Era uma pergunta que eu queria fazer para você e para a Ruth também, ela pode responder se, às vezes a gente não tem que tomar cuidado também para a mulher não ter que se justificar demais também do que ela não quer ser mãe, sabe. Igual a Ruth falou agora de que, às vezes só não cabe ali na minha vida, às vezes eu só não faz sentido para mim e tá tudo bem, sabe. Será que a gente não tem que tomar cuidado também de não ter um equilíbrio entre saber discutir também essas questões, porque elas são muito importantes, mas também entender que às vezes a pessoa só não quer e tá tudo bem, sabe, sem muita justificativa. Então, por mim só o "eu não quero" já deveria ser o suficiente, porque eu acho realmente muito louco que quando uma mulher diz que sonha ser mãe, ninguém questiona o porquê, mas quando uma mulher diz que não quer ser mãe, as pessoas questionam sempre, ficam querendo entender e às vezes a razão está calcada no mais puro desejo, tá. Mas tem uma questão que eu abordo no livro, no Não Quero Ter Filhos, que é a justiça reprodutiva, o conceito da justiça reprodutiva, né, de defender não só que as mulheres que não querem ser mães não sejam mães, mas tem uma demanda de defender que as mulheres, todas elas, as ricas, as pobres, as brancas, as racializadas, elas tenham o direito de ser mães ou não ser mães, e se elas escolherem ser mães, que elas possam fazer isso em condições dignas, né. E eu me encaminho muito por aí, dar todo o direito de não ser mãe, o conceder que todas nós tenhamos o direito ao aborto legal, mas que também quem quer possa ter. E eu acho muito complicado, que eu volto à pergunta que você fez lá no começo, que foi se eu acho que a pessoa que não tem certeza se quer ou não ser mãe, não deve ser mãe. O que eu acho mesmo é que todas as, pessoas que não têm certeza devem procurar se informar o máximo possível. Tem o meu livro, tem o da Ruth, tem várias discussões sobre isso. Eu acho que os homens deveriam urgentemente começar a se questionar o que que é ser pai, o que que significa ser pai e se eles querem. Eh, mas assim, eu acho que hoje em dia, se fosse minha amiga íntima, chega na minha frente e diz: "Ah, eu não sei se eu quero ser mãe ou não", eu falaria: "Cara, eu acho que não, porque as condições materiais hoje em dia estão tão difíceis, pra ser mãe. Pensa em tudo que está acontecendo no mundo agora, eu fico pensando: "Gente, parece impossível, criar uma criança e, nas condições que a gente está de geopolítica, de fim do trabalho". E é muito triste pensar que a decisão de ter ou não ter filhos tenha que passar por esse lugar. O ideal seria que ela passasse pelo desejo mesmo, mas como a gente está sendo realista, ela passa por aí, e passa muito, né, porque a realidade Uhum. se impõe muitas vezes. Uhum. Eu acho que é meio uma questão que hoje em dia não tem como separar o desejo de todo esse cenário que existe, né, e do tudo que é imposto sobre as mulheres. Ruth, você já falou, né, que essa experiência, enfim, da maternidade, você entendeu muito mais coisa que você já via ali na teoria, né, com ela. Mas o que que te levou realmente, assim, a pensar: "Nossa, eu quero escrever um livro sobre isso, sobre ter ou não ter filhos e sobre essa experiência", assim? Eu sempre falo isso, né, eu já sabia, mas eu não sabia, no sentido de que tem pessoas que têm filhos sem nunca ter passado muito perto dessa vivência, né, porque ninguém é ali por perto, às vezes é a primeira amiga a ter filhos num ciclo de amigos, a primeira irmã a ter filho. E pra mim era o oposto, porque as minhas amigas já tinham filho, meus irmãos já tinham filhos, minha prima já tinha filhos, e eu já era madrasta pela segunda vez, né, então eu fui madrasta da Francisca dos 3 aos 11, depois conheci o Caetano com 11, quando o Joaquim nasce, o Caetano já tem 13. Então assim, se tem alguém que não caiu de paraquedas, fui eu. Ainda assim, quando eu tenho aquele bebê nos braços, eu falo: "Gente, mas ninguém me avisou que era isso", né. Então assim, é muito forte. Só que aí eu percebo como o tema é negligenciado, né, porque a gente tem bastante livro sobre maternidade, a gente felizmente já tem alguns livros como o da Bruna sobre não querer ter filhos e normalizar e dar visibilidade para isso, que é maravilhoso, mas a gente vê poucas coisas sobre a dúvida.
E aí, nesse livro, eu falei: "Cara, eu quero escrever isso, porque tem muita coisa que eu não fazia ideia, e não fazia ideia realmente", sabe. E passando até por questões de dinheiro e tal, né. "Ah, não, vou dar todas as vacinas no SUS". Aí um dia chegam pra você e falam assim: "Olha, mas a vacina de pneumonia do SUS cobre 11 tipos de pneumonia, do privado que custa R$ 1.000, 18 tipos de pneumonia. Você não vai parcelar isso no seu cartão?", né. Então assim, se você pode. Então assim, várias coisas que foram aparecendo e eu falei: "Cara, eu gostaria de ter ouvido isso antes". Não mudaria a minha decisão, mas eu acho que se tem pessoas em dúvida, já que eu estou nesses bastidores, já que eu já vivi a dúvida e decidi ser mãe, e estou feliz com essa decisão, mas estou passando por uma série de coisas que eu não fazia ideia de que eu ia passar, eu acho que é honesto, né, aproveitar que eu sou escritora e tal, e transformar isso em alguma coisa que possa ajudar pessoas. Então a intenção foi muito essa, e tem muito pouco a ver com a minha experiência, é muito mais a ver com pesquisas, né. Então assim, ó, em termos de salário, o que que acontece? Em termos de corpo, o que que acontece? De peso, de divórcio. Só que se eu não fosse uma mãe feliz sendo mãe, eu brinco, olhando a estatística, ninguém vai decidir ser mãe, é o que a Bruna falou, se você olha para esse cenário, ninguém vai decidir ter mãe, porque não tem estatística positiva. Mas, aquilo que eu ouvi de todas as minhas amigas que eram mães, que estavam lá estrupiadas, xingando, cansada e tal, mas que viravam: "Putz, foi minha melhor escolha", eu caí no clichê. Eu caí no clichê, porque eu achava isso muito raso e não sei o quê, mas eu olho, às vezes eu tô um trapo e não sei o quê, eu falo: "Putz", sabe, assim, de tudo que eu fiz, de livro, de mestrado, de doutorado, de TEDx, prêmio Jabuti, eu olho para aquele moleque e falo: "É minha obra-prima, foi a melhor coisa que eu fiz". E então por quê? Né, então eu queria colocar isso no livro de forma transparente, porque sim, é muito difícil, mas para quem, né, eu tô muito feliz com o livro, porque eu percebo que muita gente fala: "Olha, eu realmente acho que eu não achava que eu não queria, li seu livro e tive certeza que eu não quero". E pessoas: "Olha, eu estava em dúvida achando que eu queria, li seu livro e decidi que quero". E mães falando: "Putz, eu li seu livro e fez sentido". E pessoas que não são mães e não querem ser, lendo e falando: "Putz, me senti chancelada". Então foi uma preocupação muito grande minha e editorial, né, no livro, da gente criar uma coisa que, abraçasse todo mundo. Então no processo de revisão a gente teve mães, teve não mães, teve mãe atípica, teve, né, gente LGBT, a gente teve um pouco de tudo nesse processo, para que ninguém se sentisse marginalizado, ofendido, então foi um trabalho conjunto muito bonito. Então acho que, a intenção principal foi isso, tipo: "Cara, gostaria de ter lido isso quando eu estava em dúvida". Queria complementar umas coisas que a Ruth falou sobre tanto sobre a estatística, como sobre a desvalorização do cuidado doméstico, que ela falou que aqui no Brasil a gente tem uma cultura escravocrata que desvaloriza muito o trabalho doméstico, e isso é verdade, mas também é interessante olhar como essa desvalorização do cuidado acontece, mesmo nos estados que a gente considera como sociedade perfeita, né. Que se a gente pegar o exemplo das nórdicas, né, das suecas, o salário das mulheres fica num platô depois da maternidade, enquanto o dos homens segue aumentando. Aí o salário das mulheres só volta a aumentar depois, né. E se trata de um estado que oferece uma série de incentivos, como licença paternidade, que cuida para que as mulheres sigam inseridas no mercado de trabalho. E ainda assim se verifica que é muito comum que as mulheres, depois de terem filhos, fiquem com empregos de meia carga horária, menos bem remunerados. Então eu acho que é essa tanto essa desvalorização do doméstico enquanto trabalho, que deveria ser remunerado, quanto a como a sociedade capitalista exclui as mães dos empregos corporativos que podem, fazê-las subirem na carreira, de forma geral, é muito gritante, assim, né. E isso também é citado entre os motivos pelos quais mulheres escolhem não ter filhos, porque elas sabem que elas vão ter que deixar a carreira de lado, ou que elas não vão poder, focar tanto quanto elas queriam no trabalho, que é uma escolha que os homens não têm que fazer, e isso me incomoda bastante. Eu achei muito legal, Bruna, isso que você falou, né, que é verdade, que as pessoas questionam muito as mulheres que não querem ter filhos, mas não questionam as mulheres que falam: "Não, sim, eu quero ter filho com toda a certeza do mundo", né. Elas não são muito questionadas do: "Mas por que você quer ter filhos?". Como você lida hoje com as pessoas que não só questionam a sua decisão, mas que usam, por exemplo, argumentos como: "Você vai se arrepender um dia", "Você vai ter um arrependimento quando você estiver mais velha e você não tiver ninguém para cuidar de você". Como que você lida com
com esse tema, assim, e se realmente esse tema faz sentido pra você em algum lugar, porque é, a gente vê hoje em dia, por exemplo, que o trabalho da cuidado realmente ainda é uma função dos filhos, normalmente, né. O Estado coloca isso ainda nas leis, por exemplo, de que é uma função da família. Então, se são coisas que passam pela sua cabeça e como você lida com elas? Eu sempre fui muito firme numa busca por autonomia financeira, autonomia econômica, né, autossuficiência econômica. E eu acho que isso é uma coisa importante para a mulher que vive no patriarcado. Como eu já falei antes, o ideal era que a questão econômica não tivesse que pesar tanto na no nosso desejo de ser ou não ser mãe, né? O ideal seria que todas as decisões fossem como a minha e a da Ruth. Que a Ruth Uhum. falou: quero. Foda-se que é ruim, que é isso, que cansa, que estão dizendo que é difícil. Eu quero e está sendo bom. E a minha, que fé, não quero. Foda-se o que dizem que é o maior amor do mundo, se é isso que a família burguesa quer, se todo mundo acha que eu tenho que ter filho, eu não vou ter. Eu acho que essas são as, decisões interessantes que elas vêm numa potência da recusa, da potência do desejo. Mas, como a questão, econômica faz parte, a gente, enquanto mulher vivendo no patriarcado, tem que buscar essa autossuficiência ou, pelo menos, a construção de uma rede de família e parentesco que vá além da família tradicional, do pai, da mãe, do filho. A gente tem que buscar estar inserida em contextos grandes, com as nossas amigas, com outras mulheres, com outras famílias. Parar de ver família apenas como marido, mãe, pai, avô, avó, e pensar o mundo e a comunidade como famílias, né. E eu acho que quando você consegue ver o mundo dessa forma e interagir com o mundo dessa forma, você consegue pensar na sua velhice como um ambiente de cuidado mútuo também com outras pessoas, que são os amigos, e você pode buscar outras soluções possíveis para sua velhice, que não sejam fazer o seu filho de enfermeiro, né. Que é óbvio que os filhos cuidam dos pais, eu acho que virou meme na internet falar: "Ai, filho não é enfermeiro". Eu acho que isso é um meme que vai muito numa onda do privilégio, porque se você for olhar a maneira como as famílias brasileiras são construídas, os filhos cuidam sim dos pais, e a própria Ruth tá aí, faz parte da rede de cuidados da avó dela, né. Então isso faz parte da nossa realidade material e da nossa cultura, mas o que eu acho é que essa questão do cuidado, ela pode ser distribuída de outras formas, para além da família tradicional. Eu tenho uma recusa grande a essa ideia de achar que as pessoas que eu amo e às quais eu sou ligada tem que ter um vínculo de sangue. E eu acho que a gente tem que que reconstruir esses laços comunitários, principalmente, a gente enquanto mulher, que depende muito disso, né. Você sabe que muitas vezes quando as pessoas falam assim: "Ah, mas, né, quem que vai cuidar de você na velhice?", eu falo: "Gente, vocês sabem quanto custa criar um filho? Se a pessoa economizar o que custou um filho, ela paga um home care, um lar daqueles de luxo", entendeu? Então assim, não é por aí. É o meu Nossa, plano, muito eu boa fico essa todo dia análise. pensando: "Tenho que poupar mais para minha aposentadoria aqui, gente". É É muito boa isso. essa análise e também essa questão do arrependimento, né, Bruno, é algo que a gente estava falando até antes aqui da gente dar o play, porque a gente já tem um episódio aqui no Desenrola sobre mulheres que se arrependeram de ser mães, né, então elas são mães e elas falam isso no episódio, né, que elas não se arrependem exatamente de ter os filhos delas, isso não quer dizer que elas não amam os filhos nem nada do tipo, mas que, talvez hoje em dia não teriam tomado a decisão de serem mães, né. A gente fala muito sobre o arrependimento de: "Ai, mas e se no futuro você falar: 'Putz, queria ter filho e não tive', e você não puder mais?". Mas a gente não fala sobre você também pode ter filho e pode se arrepender daquela decisão, né. É, uma das entrevistadas que eu achei mais, peculiares do meu livro, é uma moça que é antinatalista. Eu tenho várias questões com essa visão, eu não sou a favor não, mas ela era bem frontal em dizer: "Eu sou antinatalista porque eu acho que a humanidade é ruim, e eu não quero ter filho, eu amo os animais, a gente é predador, não sei o quê". E aí ela estava tendo uma conversa e falou assim: porque até agora ninguém me deu um bom motivo para ter filho. Para mim o único motivo bom para ter filho é se a pessoa quer". E isso ficou muito comigo. Eu falo exatamente isso, Bruno, nas minhas entrevistas, e eu falo isso no livro. As pessoas dão os motivos mais, assim,
básicos, mas se a gente for parar pra pensar, são muito esdrúxulos. Eu quero dar um neto para os meus pais. Véi, sei lá, leva eles pra viajar, faz outra coisa com eles, mas do Seja tipo, filho para os eh seus pais. assim, e dar um neto para os pais pode ser muito bonito na teoria, mas na madrugada de febre, no pagamento da Uhum. escola, não são eles que vão estar ali. "Ah, eu quero salvar meu casamento", eu falo: "Pé, erro, né, gente. Se já tá ruim o casamento, não vai ser com madrugada mal dormida, despesa a mais e choro que isso vai melhorar", né. Então a pessoa que fala assim: "Ah, eu quero ter filho para colocar pessoas boas no mundo". Cara, você não sabe, você pode se esforçar muito e ter um filho eleitor de partidos extremistas, a gente não sabe. Então assim, quando, né, eu olho para todas essas razões, eu falo, eu concluo que só existe uma boa razão para ter filhos, que é querer ter filhos. E a gente tem que admitir isso como um lugar possível, porque quando eu falo das pessoas que têm razões para não ter filhos, elas têm razões muito nobres. Eu falo, é o avesso do egoísmo. As pessoas, né, porque muitas pessoas, "Ai, que egoísta, ela não quer ter filho e tal". Pô, a pessoa que fala: "Cara, olha para esse mundo e não tá bom", cara, ela tá certa. Cara, olha para a situação ambiental, não é sustentável, né. Então assim, isso é o avesso do egoísmo, a pessoa tá pensando no outro. Mas tem pessoas, como é meu caso, que falam assim: "Putz, acho que a minha vivência eu não vou chegar no final me sentindo completa se eu não tiver feito isso", assim como eu tive isso com o doutorado. Quando eu vim fazer doutorado, a minha resposta era tipo: "Cara, eu acho que eu vou ser frustrada se um dia eu não puder dizer: 'Cara, eu fiz isso'". E eu percebi que a maternidade estava nesse lugar. E é honesto a gente admitir: "Eu quero viver isso. Por que que você quer ter filhos?". "Porque eu quero". Talvez essa seja uma decisão um pouco egoísta, é verdade, mas ela também é honesta. Então acho que, né, no fundo a gente olha e os lugares estão trocados. Talvez seja um pouco mais egoísta quem quer ter filhos do que quem diz que não quer, porque olha para essa lente coletiva. Mas, faz parte. Acho que a imaturidade também é uma palavra que aparece muito, né. "Ai, nossa, que decisão imatura", mas o quanto de maturidade que a gente precisa para entender os nossos desejos e o que a gente realmente não quer, né. Acho que é um pouco da nossa sociedade de dualidades, né, de que precisa colocar um como egoísta e um como o altruísta, né, um como o imaturo e um como o maduro, como se as coisas não pudessem os 2 ali coexistirem e entender o que faz sentido para cada um, né. Sabe uma coisa que a Ruth está falando, que eu sinto que eu teria chegado ao fim da minha existência, não me sentiria completa, e também essa coisa que muitas mulheres que são mães, falam com relação aos filhos e ao sentimento que eles provocam. Eu tenho coisas muito semelhantes com os meus livros, que eu escrevi, né, com o meu trabalho intelectual e o meu trabalho artístico. Eu sinto que eu precisava, fazer aquilo nascer, porque metaforicamente é um nascimento mesmo. Para mim, escrever é meio que um parto desesperado mesmo, porque eu tento pesquisar muito e escrever muito rápido. Então eu acho que eu tenho essa realização de outros lugares também. E eu acho que isso é uma grande mudança de chave mesmo para isso que a gente falou de a gente cada vez mais pessoas repensando sobre querer ou não ter filhos, né, porque eu acho que é encontrar essa vontade, essa alegria e esse tesão e tudo mais, e perceber que ele pode acontecer em vários lugares, né, ele pode acontecer na maternidade sim, e tá tudo certo, tá tudo bem também, você não precisa se sentir mal eu acho, né, tem esse lugar de você encontrar isso na maternidade, mas de entender também que ele tá em outros lugares e são lugares assim, com possibilidades infinitas, né, seja você querer viajar o mundo sozinha e você querer passar sua vida viajando, e isso ser o seu tesão ali, o seu prazer, seja você isso, lançar seus livros, seja você fazer seu doutorado, que tem várias formas eu acho de alcançar, né, isso esse sentimento de: "Caramba, tô fazendo coisas grandiosas e tô muito feliz por isso", né. Agora eu queria puxar uma discussão que eu acho que eu fico pensando cada vez mais com as redes sociais e vendo mais pessoas dando relatos sobre isso, e mais clínicas falando disso, porque apesar de ainda ser um processo inacessível para grande parte da população, a gente tem visto uma parcela maior de mulheres falando sobre congelamento de óvulos, e eu acho que colocando isso como uma solução, né, para essa dúvida, por exemplo, né, para essa dúvida de: "Eu quero ou não quero ser mãe? Eu não tenho certeza, então é melhor eu congelar". Agora, eu queria saber de vocês se vocês acham que
isso realmente amplia as possibilidades quando você tá numa dúvida ali do que você quer ou do que você não quer, ou se a gente também não precisa tomar um cuidado para isso não se transformar em mais uma pressão silenciosa, sabe, mais uma questão de: "Não, você tem que gastar esses milhares de reais aqui", porque a gente sabe que hoje em dia ainda é caro, porque vai que você queira, se não é uma forma também de você reforçar ainda esse padrão da maternidade, sabe? Acho um tema super interessante, Dandara, porque primeiro, né, tem até um artigo da Marina, minha sócia, numa revista de Direito do Trabalho, sobre o quão complexo é congelamento de óvulos como benefício trabalhista, né, gente. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas enfim, você imagina o que que é a empresa pagar o seu congelamento de óvulos e na semana seguinte você engravidar sem querer. Então assim, tem muitas camadas, né, o empregador tem um pouco do controle da natalidade ali indiretamente, então acho muito complicado. E acho que tem 2 lados do congelamento. Um lado, sim, é uma ferramenta muito bacana, né, de talvez poder postergar essa decisão, ter um pouco mais de segurança, e isso nem sempre tem a ver com carreira, pode ser porque, né, uma pessoa, né, que passou por um relacionamento não tem certeza, ou tem certeza que quer e não quer engravidar de qualquer mequetrefe aí que a gente encontra tantos, né. Então talvez seja melhor esperar, ou se ela quer ter a possibilidade de fazer uma produção independente, mas não é agora. Então eu acho que é uma ferramenta de liberdade, por um lado. Por outro lado, eu acho que isso está sendo vendido como se fosse uma coisa mais fácil do que é. Primeiro, como se isso fosse uma garantia total de ter filhos, e não é. Né, é uma ferramenta para uma tentativa, né, e mesmo a pessoa que congela um embrião também não é uma garantia, porque a gente sabe quantas pessoas a gente conhece que fizeram uma FIV e que não deu certo. Então, assim, não é do tipo: "Ai, meu filho tá congelado, a hora que eu quiser eu faço o download", não é isso. Outra coisa, né, quão complexo isso é em termos físicos e psicológicos, quantas mulheres vão achando que é uma coisa muito mais fácil do que é, e é complexa, tanto a estimulação, quanto a possibilidade de uma hemorragia, quanto o impacto emocional que isso tem. Então acho que tem que olhar para isso com muito cuidado. Eu acho que é uma ferramenta válida, que bom, mais uma possibilidade para mulheres, mas você precisa entender se, né, o que que isso significa, que custo isso tem, né, financeiro, emocional e de saúde, e que isso pode em algum lugar gerar uma angústia, tipo: "Olha, eu tô achando que eu não quero, mas o que que eu faço com aqueles negócios congelados, né?". Ainda mais quem congela embrião, isso é ainda mais complexo, né, vai congelar embrião com uma pessoa, você se separa dessa pessoa e tem embrião congelado, são muitas camadas. Eu concordo com tudo que a Ruth falou, principalmente aí naquela parte de que é um tratamento difícil, porque vem como se fosse nada. Tudo que é reprodutivo feminino, fala assim: "Ai, dói um pouquinho, mas passa". Tudo é sempre assim, né. Quando é um negócio que pode gerar um desequilíbrio hormonal forte e fazer a mulher sofrer pra caramba. Imagina, gente, eu sou bipolar, se eu faço um tratamento desses, é muito provável que eu tenha uma crise muito forte, depressiva ou de hipomania, né, e não se informa muito sobre isso, é sempre: "Ai, você só fica um pouquinho inchada, vai apertar a calça jeans", sabe, porque acham que sempre nossa única preocupação é a magreza, acham que é por aí. Não tem tanta chance de dar certo assim, você congelar seus óvulos, não é garantia que você vá conseguir formar um embrião e que esse embrião vá gerar um nenê, né, gerar uma gestação. Eu gostei muito que a Anitta, esses dias, falou que ela disse assim: "Eu não quero ter filho, então eu não fiz congelamento de óvulos, porque não fazia sentido para mim fazer uma coisa para conseguir um negócio que eu não quero", né, ainda mais com todos os efeitos colaterais que isso tem. E ela colocou que ela teve vários problemas de saúde durante a pandemia e que ela não quer se impor esse sofrimento ao corpo dela, por uma coisa que ela sabe que ela não quer, né. Dito isso, acho ótimo para quem quer, para quem tá afim, para quem quer ter uma garantia, para quem quer tentar, mas mulher não tem paz, e eu vou fazer 40 anos, e uma das coisas que me lembra, todos os dias que eu vou fazer 40 anos, é o tanto de propaganda que eu recebo sobre perimenopausa. Não fiz nem 40 ainda. E até um tempinho atrás, era questões reprodutivas, era congelamento de óvulos. Aí virou, o algoritmo ali viu que tá mudando a minha idade e começou a falar o tempo inteiro de perimenopausa.
Que é isso, né, que bom que existe essa possibilidade para quem quer, mas caramba, tem que se transformar em uma pressão? Porque eu acho que é até isso, né, agora existe essa possibilidade. "Não, eu não quero ter filhos". "Ai, mas congela, vai que você muda de ideia". É isso, não, né, eu acabei de dizer que eu não quero e ok, muito legal ter essa possibilidade, mas menos ela ser usada como mais um truco, né, uma forma de tentar, reverter essa situação de mulheres, por exemplo, que não querem ter filhos e estão contentes com isso. É isso, do tipo: "Não quero comer essa pizza inteira". "Ah, então congela", né, como se fosse a mesma coisa, e não é. Exato. E pra gente finalizar o nosso papo, eu acho que a gente já falou várias coisas aqui que passam por isso, mas se vocês pudessem deixar uma reflexão para mulheres que estão vivendo essa dúvida hoje, entre querer, não querer, simplesmente não saber se querem ser mães, o que que vocês falariam, assim? Uma coisa que foi muito importante pra mim foi quando eu descobri que tem uma mudança de termo em inglês, né, que eles falam do childless para o child free. Né, então a gente tratava as mulheres como aquelas, né, sem criança, aquelas que não tiveram, como se isso fosse sempre uma coisa que ficou faltando nelas. E o child free por uma ideia de liberdade, uma pessoa sem crianças ela é livre de crianças, né, pra ter outras coisas. Então eu sempre falo isso, assim, que eu não vivi 34 anos à espera do meu filho. Eu não vivi 34 anos incompleta e ele chegou. Eu vivi 34 anos muito felizes. E eu tenho saudade, né, de quando eu não tinha filho, eu acho que é honesto dizer isso. E há 3 anos, eu vivo uma alegria muito grande na vida com ele. Então, eu consigo verbalizar que realmente foram 2 grandes ideias que eu tive, não ter filho durante 34 e ter filho depois. E eu acho que eu sempre digo isso, assim, né, eu encerro até dando um spoiler do meu próprio livro, mas eu encerro dizendo isso, que, se o Joaquim não existisse, não existiria um buraco no lugar dele, né. Eu até falei que do tipo, eu talvez sabendo que queria ter filho, podia no fim da vida falar: "Putz, queria ter vivido isso", mas não existiria um vazio do Joaquim, porque se ele não existisse, simplesmente não existiria esse espaço. Sou muito feliz sendo mãe, acho que me tornei uma pessoa melhor, mais cansada, mas mais sobrecarregada, mas mais feliz, mas não tenho dúvidas de que se eu não, tivesse desejado ou não tivesse podido ter, né, por outras razões, eu tenho certeza de que eu seria uma pessoa feliz também. Eu diria para ler o livro da Ruth, para ler o meu livro, já é um começo, né. E eu recomendaria uma grande autoanálise, uma grande investigação, tratar como um processo investigativo de si e dos outros também, né, tentar entender o que que você quer na maternidade, o que que você acha que vai ser bom na maternidade, tentar entender o que que você acha que vai ser ruim, observar e conversar com mães, observar e conversar também com mulheres que não querem e que estão bem com isso. E aí colocar tudo assim, pensar, 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 pensar e depois de você pensar muito, você para de pensar e você decide se você quer ou não. Eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade de investigação pessoal. O que eu posso falar da minha vida como mulher que não teve filhos, eu acho que foi super a escolha certa. Eu tenho uma vida feliz, eu tenho a minha casa do jeito que eu quero, eu durmo muitas horas, isso é uma co eu sou uma pessoa que precisa de muitas horas de sono, mas eu queria falar de uma vantagem, das coisas boas também que eu acho dessa escolha que eu fiz de ser uma mulher solteira e sem filhos, que são assim, eu tenho realmente muito tempo para fazer coisas que eu gosto, para pesquisar o que me interessa, para pintar meus quadros, minhas telas, minhas aquarelas, meus guaches, para escrever meus livros. Aconteceu uma coisa incrível uns anos atrás, eu estava morando em São Paulo, cansada, de saco cheio de São Paulo, triste, olhava pela janela, via São Paulo e falava: "Não aguento mais". E aí, em menos de um mês, eu peguei minhas coisas e vim embora, mudei para o Rio. E óbvio que você pode fazer isso tendo filho e tendo marido também, mas é mais difícil. Eu acho que essa coisa de você poder fazer essas escolhas e fazer o que você tem vontade de repente, é muito massa. Então da minha parte, isso que eu acho muito legal de não ter tido filhos, de não ter um marido, então é massa também, assim como a Ruth está curtindo pra caramba ter o filho dela, que deve ser muito gostoso para quem curte, eu também estou curtindo a minha vida e felicidade é possível, alegria é possível, assim, e desejos são possíveis de todos os lados do espectro. Muito bom, não existe só um caminho, né. Bruna, Ruth, queria agradecer demais pelo papo, obrigada, foi ótimo ouvir vocês duas, foi incrível, obrigada. Obrigada, tchau, Obrigada, tchau. gente, foi muito bonito.
Foi Foi ótimo. lindo. Até a próxima. Obrigada, gente. Bom, espero que você que tá ouvindo aí esse papo do outro lado tenha curtido a conversa tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio novo que sair por aqui. Segue o The Summer Hunter também no Instagram, @TheSummerHunter. A gente também tem uma newsletter diária com pequenos drops solares que você recebe todo dia no seu e-mail, além de uma newsletter semanal com um texto mais aprofundado todas as sextas-feiras. E além disso, a gente tem uma revista impressa do The Summer Hunter e todos os links para todos esses conteúdos vão estar aqui na descrição do episódio. Esse foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A edição e produção é de Adriana Sete, Fernanda Nascimento e Manu Stelzer. Já as artes ficam por conta de Eduardo Costa, enquanto a produção executiva é de Ricardo Moreno. German Carmona e Fernanda Guaré cuidam dos novos negócios, e a apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca. Tem ou trabalha para alguma marca e quer vê-la aqui no Desenrola? É só mandar um e-mail para comercial@thesummerhunter.com.